Oi, primeiro ano, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre tecidos. A aula de hoje vai ser sobre tecido nervoso. Eu dividi essa aula em duas partes, tá? Então, essa primeira aula nós vamos conhecer quais são os órgãos que fazem parte do sistema nervoso e quais os tipos de sistema nervoso que nós temos no nosso organismo. Na parte 2, né? Nós vamos conhecer as características das células, né, os neurônios e as células da glia e como que ocorre o impulso nervoso, tá ok? Então, vamos lá para a nossa aula. Gente, o tecido nervoso, ele tem como característica alto grau de comunicação, ou seja, as nossas células nervosas são capazes de transmitir informações entre células distantes, né, no nosso corpo. Como assim, professora? Nós temos os órgãos dos sentidos, ok? Nós teremos uma aula específica sobre os órgãos do sentido. Então, nós temos os órgãos do sentido. Esses órgãos dos sentidos são a nossa visão do mundo, né? A forma de nós reconhecermos o externo ao nosso organismo, certo? Então, nós recebemos um estímulo externo que é captado por esses órgãos do sentido, a pele, né? Os olhos, o olfato, o paladar, né? Então, nós temos aí uma quantidade de estruturas no nosso organismo que facilitam a recepção, que recebem esses estímulos externos. Esses estímulos externos que são recepcionados pelos nossos órgãos do sentido são enviados para o nosso sistema nervoso. Esse sistema nervoso capta esse estímulo, transmite, né, processa esse estímulo e devolve em forma de uma resposta. Então, o nosso sistema nervoso trabalha nesse sentido. Então, é estímulo, processamento e resposta. Aí só uma observação, professora, mas eu tenho alguns órgãos no meu organismo que é involuntário, o movimento dele é involuntário, como a gente acabou de ver na aula de tecido muscular, o coração, por exemplo. Então, como que ocorre isso, né? Como que o sistema nervoso trabalha nesse sentido? Nós temos, junto com o sistema nervoso, o nosso organismo no geral, nós temos dois sistemas principais que trabalham em conjunto para coordenar todas as funções do nosso organismo e todas essas respostas, que é o sistema nervoso e o nosso sistema endócrino, tá? Então, há essas características de órgãos que têm uma movimentação, uma contração involuntária, né? Nós temos também a atuação do sistema endócrino, tá? Então, o nosso sistema nervoso, mas aí o sistema endócrino vai ficar para uma aula posterior. Mas o nosso sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central, que é formado pelo nosso encéfalo e a nossa medula espinhal, e o nosso sistema nervoso periférico, tá? Esse sistema nervoso periférico é um aglomerado, é um conjunto de corpos celulares de neurônios, né? Por exemplo, os gânglios nervosos e os feixes de prolongamento, ou seja, os nervos, tá? Então, o sistema nervoso periférico é formado pelos nossos gânglios e pelos nossos nervos. Mais simplificadamente, para que vocês possam entender, o nosso sistema nervoso periférico são todos os nervos e gânglios que fazem parte do nosso organismo, tá? E ele é chamado de periférico porque é ele que é responsável por captar o estímulo externo e levar até o nosso sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central processa isso e devolve para o periférico, né? Então, para os nossos nervos e gânglios, devolve em forma de uma resposta, seja um movimento, seja a dor, seja a sensação de temperatura, de pressão, tá? Então, basicamente, é mais ou menos isso que ocorre, tá? Então, no nosso sistema, quais são as funções desse sistema? O meio externo,
ele, através dos nossos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, né, ele capta esse estímulo e o sistema nervoso processa, né, no meio interno, ou seja, no nosso organismo, e devolve como uma resposta, como por exemplo temperatura, sensações, né, que são as sensações de calor, de frio, de pressão, no caso o beliscão seria um exemplo de pressão, tá ok? Então, esse sistema nervoso, ele recebe informações e ele processa a informação e elabora as respostas, além de armazenar informações para um uso posterior, tá? Então, esse processamento de informações são as ações, por exemplo, contração muscular, secreção de glândula, as sensações de dor, por exemplo, de prazer, de alegria, né? Então, isso tudo é relacionado ao processamento. E o armazenamento de informações é a memória, tá? Então, nós temos, sim, essa capacidade de guardar a memória, tá? Ok? Então, nós temos aqui um resumo de quais órgãos fazem parte desse sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, tá? Então, o sistema nervoso central é composto por dois órgãos principais, o encéfalo, né, e a medula espinhal. Então, o encéfalo, o crânio, né, então todas as estruturas que estão localizadas no nosso crânio, né, que é o cérebro, formado por duas porções, que é o telencéfalo e o diencéfalo, o tronco encefálico, formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo, e o cerebelo, tá? E a medula espinhal é, no caso, a nossa vértebra, né? O nosso conjunto de vértebras, o nosso canal vertebral, tá? Então, as nossas vértebras aqui localizados na região dorsal do nosso corpo, ok? Já o sistema nervoso periférico é formado pelos nossos nervos, que são nervos cranianos, né, presentes no encéfalo, ou nervos espinhais presentes na medula, e esses nervos eles podem ser sensitivos, motores, viscerais, que é o caso do nosso sistema nervoso autônomo, tá? Além disso, também são formados por gânglios e terminações nervosas, ok? Aí aqui nós temos uma visão geral desse encéfalo, tá? Então nós temos o cérebro, nós temos o diencéfalo, o cerebelo, a ponte, o bulbo e aqui o início da medula nervosa, né? Ou da medula espinhal. O nosso cérebro, ele é dividido em porções, tá? Então aqui, ó, tem bem detalhado aqui, para que vocês consigam identificar, né? Quais regiões do nosso cérebro comandam determinadas funções. Então, por exemplo, a nossa visão, ela está localizada, né? Então, os neurônios ou a porção cerebral que é responsável pela visão, né? Fica mais na região mais atrás do nosso cérebro, bem próximo ao cerebelo, tá? A audição mais na região mediana, o tato, movimentos básicos, movimentos coordenados. Então, o nosso cérebro, ele é dividido em seções e cada uma dessas seções é responsável por algum órgão do sentido ou por alguma função, tá? De estímulo, de recepção de estímulo e de processamento desse estímulo, tá? A nossa medula espinhal, então nós temos aqui, ó, o cérebro e aqui a medula espinhal, tá? Aqui nós vemos as vértebras e aqui especificamente uma única vértebra, tá? Então a vértebra é um osso, tá? É uma estrutura óssea que serve para revestir, para proteger essa medula espinhal, tá? Um exemplo
da importância da integridade dessa medula, né, e da ligação dela com o nosso sistema nervoso, é que quando há, por exemplo, algum acidente, ocorre alguma ruptura dessa membrana espinhal, né, a pessoa pode ficar paraplégica, tetraplégica, dependendo da altura nessa medula espinhal de onde ocorreu essa lesão. Tá? Por que isso acontece, professora? Porque essa medula espinhal é um eixo de ligação, né, direto com o nosso cérebro, com o sistema nervoso central, e ela faz parte desse sistema nervoso central. Então, se há alguma ruptura, alguma lesão nela, já não há esse canal de passagem, vamos dizer assim, essa ligação mesmo, tá? Então, há uma interrupção desse processo de estímulo, processamento e resposta, ok? E aí aqui a gente tem o nosso sistema nervoso, tá? Então, cérebro, medula espinhal, todos os nervos. Então, nós temos o nosso sistema nervoso central aqui, e aqui, ó, gânglios, nervos, né, relacionados ao nosso sistema nervoso periférico, ok? Olha, o nosso sistema nervoso periférico, ele é dividido em sistema nervoso voluntário e autônomo, tá? Então, o voluntário são todas aquelas ações conscientes: andar, falar, pensar, se movimentar. Já o sistema nervoso autônomo ou visceral são ações involuntárias ou inconscientes, tá? Por exemplo, controle de digestão, batimentos cardíacos, né? Esse controle de digestão relacionado à liberação de ácido clorídrico, né, no nosso estômago é um dos exemplos, liberação de suco pancreático, da bile, então tudo que está relacionado ao processo digestório, movimentos das nossas vísceras, né, como eu falei na aula passada, os movimentos peristálticos, né, relacionados à musculatura lisa do nosso esôfago, então são sistemas autônomos ou viscerais. Esse sistema autônomo ou visceral, ele ainda se divide em dois outros, que são o simpático e o parasimpático, tá? Então, nós temos dentro do nosso sistema nervoso periférico ainda essa classificação, ok? Então, ó, o sistema nervoso visceral, periférico visceral ou autônomo, parasimpático, está relacionado, por exemplo, com contração de pupila, estímulo da salivação, redução de batimentos cardíacos, estímulo de liberação de bile, por exemplo. Já o simpático, ele dilata a pupila, inibe a salivação, né? Relaxa bronquíolos, estimula a produção de adrenalina, de noradrenalina, tá? Então, cada um desses tipos de sistemas periféricos, nervosos periféricos aqui, autônomos, né? Eles estão relacionados com funções específicas no nosso organismo, beleza? O nosso sistema nervoso, ele tem células específicas. Olha, eu coloquei aqui até um cartão de memória. O nosso sistema nervoso, ele trabalha mesmo como um cartão de memória, né? Para guardar processar essas informações e guardar também essas informações. E para isso, há a participação de dois tipos de células. Os neurônios, que são as células principais desse tecido, tá? E as células da glia, que são células de suporte a essas células neurais, são os neurônios, tá? Então, o neurônio é uma célula especializada na condução dos impulsos nervosos, ou seja, nas alterações elétricas que ocorrem na membrana plasmática desse neurônio. Ele tem três principais regiões importantes. Primeiro delas é o corpo celular, então aqui, ó, essa região mais colorida aqui, ó, é o corpo celular. Então esse corpo celular é como se fosse o centro metabólico desse neurônio, tá? Então vai conter núcleo, vai conter as organelas, certo? Os dendritos, que são esses prolongamentos aqui, ó, do corpo celular,
tá? Eles são importantes para recepcionar o estímulo, e os axônios. Então, o axônio, ele ocorre sempre um axônio por célula, né, por neurônio, e é responsável pela transmissão do impulso nervoso, tá, para as outras células. Então, eu tenho aqui, ó, o axônio, certo? Então, função desses neurônios são recepcionar, né, detectar e recepcionar esses estímulos externos, conduzir, integrar e associar esses estímulos, né, passar esses estímulos ao longo desse neurônio e de célula a célula, né, neurônio a neurônio, e transmitir e enviar respostas motoras. E por isso nós temos tipos de neurônios. Então não há só um tipo de neurônio, tá? Eles, além da morfologia, da forma também, né, que muda, então eu tenho várias formas de neurônios, também tem neurônios que têm funções específicas, tá? Então nós temos aqui, ó, só pra gente observar detalhadamente a estrutura neural, então nós temos o corpo celular, ó, que é o centro metabólico, né, contém o núcleo e a maioria das organelas celulares, os dendritos, que são esses prolongamentos do corpo celular que atuam nessa recepção do estímulo. Nós temos o axônio, tá, que é a via de passagem desse estímulo, né, do impulso nervoso. E esse axônio, ele tem algumas estruturas importantes. Primeira delas é a bainha de mielina. Essa bainha de mielina, né, formada por células chamadas de células de Schwann, e essas células, elas se enrolam, elas vão revestir esse axônio. É como se fosse uma célula mesmo protetora, que vão enrolar esse axônio, tá? Entre uma e outra dessas células, dessas bainhas de mielinas, tem uma área de constricção, de apertamento aqui, que a gente chama de nódulo de Ranvier. Esse nódulo de Ranvier são regiões em que esses axônios, eles não são recobertos pela bainha, tá? Então é como se fosse uma forma mesmo, essa região aqui, ó, de apertamento, de constricção, tá? Então, nós vamos retomar essas características na próxima aula, né, para poder vocês entenderem como que esse neurônio ele realiza essa passagem do impulso e como que por que isso é importante no nosso organismo, tá ok? Então, beijo, até a próxima aula. Estou morrendo de saudade de vocês. Tchau!